Eu gostaria de pedir para que colocassem a apresentação que nós preparamos. Senhor presidente e depoente Fábio, é com tristeza que eu vejo essa sua mudança de postura, que na CPI do Distrito Federal o senhor respondeu a todos os questionamentos, e aqui na nossa CPMI do Congresso Nacional, dos deputados e senadores, o senhor simplesmente fica em silêncio. Óbvio, é um direito constitucional que o senhor tem, mas seria uma oportunidade para esclarecer inúmeros fatos. Então eu resolvi, senhor presidente, trazer aqui alguns fatos que foram ditos pelo ex-comandante Fábio no depoimento que ele deu na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Em relação ao dia 12 de dezembro, é importante que a gente relembre aquilo que nós já falamos aqui no plenário dessa CPMI. Abre aspas, a Polícia Federal decidiu cumprir o mandato sem comunicar à Secretaria de Segurança Pública e às forças de segurança e não avaliou os reflexos que poderiam ocorrer com aquela operação. O óbvio. A Polícia Federal simplesmente resolveu prender um índio dentro de um ônibus que estava em movimento, parou o ônibus que estava em movimento, prende um índio, e era óbvio que isso ia gerar um clamor popular, pelo menos as pessoas que estavam ali dentro daquele ônibus. Isso quem disse foi o Fábio, ora depoente, na CPI do Distrito Federal. Pode passar, por favor. Agora vamos fazer um histórico por ordem cronológica, como nós temos feito aqui nessa CPMI. No dia 6 de janeiro, nós tivemos a reunião do PAI, o Plano de Ações Integradas. E abro aspas mais uma vez para a fala do Fábio. Segundo informações do interventor, esse plano não foi elaborado. Eu tomei conhecimento após o plano do interventor, o senhor Ricardo Capelli, que não teria sido feito, não é normal. O que o Fábio dizia naquele momento? Que foi feito o PAI, mas precisaria ser feito pelo DOP a operacionalização daquilo que o PAI preveu. E que essa operacionalização não foi feita pelo DOP. E aí eu pergunto, quem era o responsável pela realização do plano operacional após a reunião do PAI? Quem estava à frente do DOP? O coronel Paulo José, que estava à frente do DOP, seria o responsável por ter feito essa operacionalização, Fábio? Excelência, vou permanecer em silêncio. O coronel Klepter, que era o subcomandante da Polícia Militar, também tem responsabilidade em não fazer esse plano operacional em decorrência do PAI? Excelência, vou permanecer em silêncio. Eu quero lembrar, senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, que o comandante, o coronel Naime, naquele momento já estava de férias desde o dia 2 ou 3 de janeiro. E quem estava respondendo pelo DOP era o coronel Paulo José, que deveria ter feito esse plano que o comandante Fábio disse que não foi feito. E que deveria ter sido cobrado pelo coronel Klepter sobre esse plano que não foi feito. Pode passar, senhor presidente. Em relação ao dia 7 de janeiro, um dia antes dos atos de vandalismo do dia 8. Abre aspas, mais uma vez, para o depoimento do Fábio. Conversei com o coronel Paulo José no sábado para aumentar o efetivo. O que eu detectei lá no dia 8 de janeiro de manhã, havia um efetivo mais suficiente. Até às 11 horas da manhã. O acampamento não sabia que ia descer. De manhã, quando eu cheguei lá, eles informaram que havia uma... Não seguiu o raciocínio. O próprio coronel Casimiro chegou a comentar que havia uma média de 550 a 600 policiais militares e que depois chegariam mais policiais. Quem disse isso não foi eu, foi o Fábio, na CPI do Distrito Federal. Só que segundo informações que essa CPMI recebeu, à tarde do dia 8 de janeiro, a Polícia Militar disponibilizou em torno de 200 soldados. Então houve uma desmobilização de policiais militares de manhã em relação à tarde. O comandante Fábio disse que tinha de manhã 550 a 600 policiais, presidente, só que à tarde só tinham 200. Então quem desmobilizou, comandante Fábio? Os policiais. Excelência, vou permanecer em silêncio. Pode passar.
Pode passar. No dia 7 de janeiro ainda, o que ficou claro para todo mundo aqui é que os policiais ficaram em casa, porque houve uma ordem de deixar os policiais de sobreaviso, que é diferente de prontidão. De prontidão eles ficariam aquartelados, prontos para serem acionados. De sobreaviso cada um ficou dentro de sua casa. E aí nós temos acesso a uma mensagem que o Fábio, então comandante da polícia, encaminhou para o Klepter, no dia 7 de janeiro, determinando que os policiais ficassem de sobreaviso. E ato contínuo, o Klepter encaminha a ordem de sobreaviso para os demais oficiais. Então a ordem de sobreaviso, Fábio, partiu do senhor, foi para o Klepter, que foi replicada para toda a tropa. Ordem essa que causou um prejuízo monumental, porque até os policiais se mobilizarem e chegarem à esplanada dos ministérios, já tinha tido todo quebra-quebra. Pode passar. Em relação ao baixo efetivo da Polícia Legislativa e da Polícia do Judiciário, o senhor disse na CPI do Distrito Federal que se deparou com um baixo número de policiais legislativos no Congresso Nacional, bem como um baixo número de policiais no Judiciário. Mas aqui eu quero lembrar, pode passar o slide, que a ABIN produziu 2 informes de inteligência, um no dia 6 e outro no dia 7. Esses 2 informes, produziu mais, aliás, mas esses 2 informes especificamente, eles afirmam categoricamente que haveria invasão do Congresso Nacional e de outros prédios públicos na esplanada dos ministérios. Mas, coincidentemente, senhor presidente, nenhum desses 2 informes foi mandado nem para a Polícia Legislativa e nem para a Polícia do Judiciário. Ou seja, a ABIN escolheu não notificar a Polícia Legislativa e a ABIN escolheu não notificar a Polícia do Supremo Tribunal Federal que haveriam manifestações com impacto de invasão nos prédios. Está ali os destinatários dos informes. Não consta nem o representante da Câmara dos Deputados, nem do Senado Federal, nem do Supremo Tribunal Federal. Então a ABIN sabia que ia acontecer e não notificou as vítimas. Pode passar. Em relação às ligações telefônicas, o senhor Fábio, no depoimento dele, disse que o Naime relatou a ele que recebeu uma ligação naquele momento, dizendo e pedindo para o Naime sair da esplanada dos ministérios, para que o Naime não estivesse no Teatro das Operações no dia 8. O senhor sabe de quem ligou para o Naime? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Pode passar. Pode passar. Agora é curioso a gente ver as mensagens, senhor presidente, trocadas entre o Saulo, chefe da ABIN, e o Leonardo Singer, que era uma espécie de subchefe da ABIN naquele momento, em que o Leonardo diz o seguinte: G. Dias está sendo fortemente atacado. Nós apareceremos de tabela. A narrativa pode mudar contra nós. E o Saulo responde: sim. O Leonardo prossegue: Saulo, precisamos nos blindar de todas as formas, mas sem relar no G. Dias. Recomendo conseguir um espaço com algum figurão do Ministério da Justiça ou assessoria do Alexandre de Moraes e entregar o trabalho todo. Pode passar. Saulo continua: o ministro da Justiça já estava sabendo, mas temos que reforçar. O chefe da ABIN disse que o ministro da Justiça já estava sabendo. Sabendo o quê? Que aconteceriam as invasões? O Leonardo prossegue: pois é, mas para proteger a agência de qualquer ilação ou ataques estranhos, estávamos sabendo também que o povo desceria a esplanada para vandalizar. Mas temos um material que está ficando quente demais nas nossas mãos. Temos que entregar, de preferência, a uma autoridade que nos dê suporte posteriormente. Ou seja, a ABIN sabia do que ia acontecer. Que material é esse que estava quente demais na mão da ABIN, senhor presidente? O ministro da Justiça sabia, segundo o próprio Saulo. Pode passar. No dia 10 de janeiro, o senhor Fábio é preso. No mesmo dia 10 de janeiro, o Saulo, chefe da ABIN, diz: e eu estou administrando com Andrei, chefe da Polícia Federal, uma saída para tirar o comandante da PM da cadeia, porque ele não tem responsabilidade direta. Olha a ingerência da ABIN ao Andrei, chefe da Polícia Federal. Construindo uma narrativa, que é aquilo que eu tenho dito desde o início. O dia 8... E o que procedeu depois do dia 8 é a construção de uma narrativa,
feita pelos órgãos de Estado. Pode prosseguir. E se me concede só mais um minuto, só para finalizar o raciocínio, senhor presidente. O relatório do Capelli, ele inocenta o ex-comandante Fábio. No dia 27 de janeiro. Pode prosseguir. No dia 3 de fevereiro, alguns dias depois do relatório do Capelli, o Fábio foi solto por determinação do ministro Alexandre de Moraes e 4 dias depois o coronel Naime foi preso. Pode passar. Fica cada vez mais claro, senhor presidente, que o Capelli, e digo isso com todas as letras porque está ficando claro para todo mundo ver, o Capelli está induzindo o judiciário a erro. O Capelli está induzindo o ministro Alexandre de Moraes a erro. O Capelli está fazendo e promovendo uma investigação que não é séria. Está promovendo uma investigação que, na verdade, é uma construção de narrativa contra opositores políticos desse governo. O Capelli inocenta o Fábio, no relatório dele, que hoje está preso. Fábio que deu a determinação para que os policiais ficassem em suas casas no dia 8. Deu essa determinação para o comandante Klepter, que, por sua vez, replicou para toda a tropa da Polícia Militar. O Klepter foi promovido pelo Capelli. O Fábio foi inocentado no relatório do Capelli. O Paulo José, que era quem estava à frente do DOP, que deveria ter feito o plano, segundo o próprio Fábio, foi também inocentado pelo Capelli no relatório da intervenção federal. Então está ficando claro para todo mundo. Aqueles que deram ordem para a Polícia Militar ficar em suas casas foram ou inocentados pelo Capelli ou foram promovidos. E o coronel Naime, que estava de férias desde o dia 2 de janeiro, está preso e continua preso. Senhor presidente, nós, ao contrário da investigação que está sendo conduzida e que foi conduzida pelo Capelli, nós temos que fazer, e estamos no caminho de fazer uma investigação séria como nós temos feito. Não podemos mais permitir que o Capelli continue induzindo o judiciário a erro. Muito obrigado, deputado.